Show. Estou confirmando com vocês, porque ontem eu dei uma aula e no final da aula eu fui tentar achar o link e não tinha gravado. E aí eu perdi todo o conteúdo. Eu separei para vocês hoje alguns exercícios aqui, a gente vai discutir, depois eu vou projetar a câmera que eu coloquei aqui do ladinho já com uns exemplos de vetores para a gente entender direitinho como que é o assunto que a gente precisa de tratar. Então, da aula passada, a gente entrou no assunto de vetores para matrizes, ficou um pouco corrida, teve muitos alunos que me procuraram em off para poder falar que não conseguiam pegar esse conteúdo de fato ainda. Tem muita gente que está vendo algoritmos pela primeira vez, tem gente que entrou no algoritmos 2 aqui, já viu algoritmos há muito tempo, então eu vou pedir para vocês continuarem dando esses feedbacks, né? Mesmo que durante o curso aí a gente atrasa um pouquinho a ementa, mas independente disso, o importante é vocês conhecerem esse início da disciplina, né? Quando a gente fala assim de vetores, matrizes e tudo mais, de forma bem coerente para isso aí não ficar dúvida para vocês no futuro. Então eu parei aqui a atenção do vídeo para colocar a câmera aqui virada para o papel, e aí depois eu vou projetar tanto a câmera quanto o exercício para a gente pensar junto o que a gente tem em mente aí, o que a gente está desenvolvendo. Então vamos pensar o seguinte: no primeiro tópico, eu quero aqui um exercício que a definição está dada como contar números pares de um vetor. Todo mundo está conseguindo visualizar essa tela aí? Tá ok? Sim. Tá. Sim. Então, ó, esse primeiro exercício eu preciso de determinar aí uma forma de fazer a contagem de um vetor qualquer, né? A elaboração de um vetor qualquer, e depois dessa elaboração eu vou contar a quantidade de números pares que eu tenho. Eu peguei esses exercícios já, alguns já tinham disponibilizado lá naquela lista inicial para vocês, mas a gente vai discutir junto, porque alguns aqui vão ajudá-los no desenvolvimento desse trabalho, já vai no 4,5, e do segundo que eu vou postar amanhã para vocês, que vai valer 5,5. O tópico de amanhã, o trabalho de amanhã, eu vou deixar vocês entregarem até dia 10 de maio. Então, vocês vão ter aí pelo menos mais 2 semanas e meia para poder fazer. Independente disso, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, continue fazendo aquilo que vocês fizeram lá no WhatsApp, nos grupos, para eu conseguir elaborar um material que atinja a todos vocês durante as aulas e fora das aulas. Amanhã eu já vou postar esse novo trabalho para vocês, e aí eu espero que a galera consiga, né, em cima desse do trabalho que a gente já tem, desenvolver aí o que vocês precisam saber sobre esse conteúdo de algoritmos. Então, primeiro aqui, ó, a gente sempre vai começar por esse tópico de fazer a inclusão das bibliotecas. Aqui em cima, vocês podem colocar um cabeçalho bonitinho, explicando qual que é o objetivo de cada algoritmo que vocês estão fazendo, isso é sempre importante. Então, aqui, incluir a biblioteca stdio ou incluir a biblioteca stdlib. Na aula passada, eu incluí para vocês o conteúdo do define, né? O conteúdo de incluir uma constante. Então, eu posso utilizar uma constante no meu programa e, a partir desse elemento da constante, eu vou colocar qual que é o valor dessa constante. E quando eu estiver trabalhando com o programa, toda vez que ele encontrar o que eu colocar aqui, ele vai enxergar como sendo o número que eu coloco aqui. Então, a definição de constante é eu colocar o define, asterisco define, né? Jogo da velha define, o nome da constante e o valor que ela vai assumir. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um vetor, a composição de um vetor. Esse vetor vai ter tamanho 5, e eu vou fazer a inclusão desse vetor e fazer os cálculos contando que ele vale 5. Se eu mudar aqui para 100 ou para 1000, agora o meu vetor vai ter 100 ou 1000 unidades, assim por diante. Vamos deixar 5 como a gente está aqui, e aí a gente vai ter aquele pensamento que a gente já estava nos tópicos anteriores. No primeiro caso, né, eu tenho aqui a definição de ter um número, que é um número inteiro, né, um vetor de números inteiros. Então, int, número, quant. Aí esse quant aqui, ó, esse QTE, vai ser assumir o valor de 5. Então, o que a gente fez aqui? Criei um vetor número com tamanho 5. E criei dois inteiros e quant igual a 0 para poder fazer o nosso passo do desenvolvimento do algoritmo. Aí, o que eu vou falar com vocês agora? Quando a gente está trabalhando com esse algoritmo aqui, o primeiro passo que eu vou trabalhar com for é desenvolver um programa, né? Na hora de desenvolver o programa, é conseguir determinar essa primeira parte aí, ó. Esse primeiro for vai fazer a leitura do vetor. Toda vez que eu estiver trabalhando com vetor ou com matrizes, que foi o tópico da aula passada, eu sempre vou ter que fazer a chamada por um for, e esse for, ou while, ou do while, né, vai fazer a composição de criar e construir aquele vetor que eu estou elaborando. Se eu quero aqui 5 casas,
eu vou estar transformando o meu vetor aí de 5 casas para o desenvolvimento. Então, ó, o que consiste nesse primeiro for? Vai aparecer um printf, informe o valor, né, do vetor, e eu faço a leitura e armazenamento desse valor no vetor número i, né? Número e a posição i. Então, no começo eu começo com i igual a 0 e vou até i menor que quant, tá? Depois, quando eu tenho essa analogia esse exemplo, eu faço isso no Lattes para poder percorrer todo o vetor. Então, quando a gente faz esse pensamento de estar trabalhando com todo o vetor, agora eu vou fechar o compartilhamento, vou jogar uma outra tela aqui para vocês, rapidinho, para a gente imaginar junto. Esse aqui é o vetor, esse aqui vai ser a tela reproduzindo o que está sendo digitado. Aqui. Aqui. E agora, e aqui. Agora o zoom, cadê o zoom? Vocês estão aí ainda, né? Sim. Estamos. Sim. Compartilhar. Aí agora vocês estão vendo uma telinha com a primeira parte do exercício aqui, né, do for, e a telinha já executando o próprio passo, né? Vocês estão vendo aí sendo executado, ou como se eu tivesse executado o algoritmo. Então, ó, nesse primeiro passo, eu tenho aqui dentro do for um printf. Digite o primeiro valor para o vetor. Então, o primeiro valor que eu vou digitar para o vetor, se eu tenho aqui, ó, quant igual a 5, eu tenho um tamanho do vetor de 5. Qual que é a primeira coisa que a gente tem em mente quando a gente cria um vetor? Que eu vou ter uma casinha, assim como está mostrando aqui para vocês, né, que vai de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, a partir dessa casinha, a gente faz uma analogia de como que ela vai ser percorrida. Só que, se o meu vetor ele tem 5 posições e aqui ele está começando do 0, aqui ele vai ter 6 posições. Então, a primeira coisa que eu tenho que tirar da minha cabeça, né, é que se eu criei um vetor de 5 posições, eu não vou de 0 até 5, eu vou de 0 até 4. Essa é o primeiro tópico. O tamanho do meu vetor é de 5 casas, indo de 0 até 4, porque a primeira casa começa aqui no ponto 0. Então, desse ponto 0, eu vou falar aqui, ó, informe o valor um valor para o vetor, que é o que está dizendo aqui no primeiro tópico aqui dentro do for. Então, eu venho aqui agora e vou digitar. Coloquei aqui o primeiro valor, vale 5. Quando eu coloco 5 ali, o i está valendo o 0, né? O i começa valendo 0. Então, para poder melhorar isso, eu vou mostrar para vocês uma outra forma que a gente pode fazer. Ó, eu posso vir aqui e mandar dar o printf aqui depois de informar o valor. Eu posso mandar dar um printf no i, para a gente acompanhar a execução. E é bom a gente fazer isso, principalmente para aqueles que estão ainda com dúvida, né, com relação a isso, vocês conseguirem fazer esse mapeamento na hora que vocês estão fazendo a analogia. Então, ó, no primeiro for, eu vou imprimir o valor do i. Então, o i, neste momento, vale, aí aqui eu dou espaço, 1% de, que é o inteiro, né, que é o próprio i. Aqui eu vou colocar, pedir para imprimir o valor do i depois. Aí imprimir o valor do i, tá? E aí a gente vai rodar de novo o programa para poder fazer... Deixa eu fechar isso aqui. Maximizar. E aí o printf i nesse momento está valendo %d. Vale %d e aqui o valor do i. Print. E eu fiz errado aqui. Ó, que doideira, né? Às vezes a gente pensa que tá doidão e depois o programa vai lá e olha que é o programa que tá lento. Na verdade é que eu tinha deixado a aba aberta aqui. Vamos voltar para o valor aqui normal, então. Aqui, fecha aqui, para a gente conseguir mostrar. E aqui a gente está olhando nesse passo aqui, ó. Tô no for, né? Aí vou digitar o primeiro valor. Digitei o primeiro valor, 5. Aí, ó, o i neste momento vale 0. Deixa eu colocar um /n para poder ficar mais bonitinho aqui. /n para todo mundo acompanhar. Mando rodar de novo. Fecha aqui. Aí vou lá. Coloquei 5. O i neste momento vale 0. Então, na hora que eu consigo dizer isso, dizer que ele está valendo 0, eu estou dizendo que eu estou preenchendo a primeira casa do vetor, que aqui é o i, ó, o i vale 0.
Então, eu estou preenchendo essa primeira casa aqui com o valor de 5, que foi aquilo que eu informei. Depois, o que eu faço? Eu vou informar um novo valor. Vou colocar aqui, sei lá, 2. Aí, ó, 2, o novo valor foi 2, e eu vou armazenar isso ó, na posição 1. Então, eu venho aqui na posição 1, e agora está valendo 1, que é a segunda laço do for, né, a segunda volta do for, e eu venho aqui e armazeno na posição o número 2, que a gente tinha falado. Depois, quando eu fizer a contagem de novo, colocar o número 4, eu vou para o i igual a 2 e armazeno o número 4. Depois, se eu colocar aqui o número 7, eu vou para o i igual a 3 e armazeno o número 7. E, por fim, quando eu coloco aqui o último número, que seria um 9, eu vou vir aqui no i igual a 4 e armazenar o número 9. Depois que eu saio do for, aí ele já me dá a resposta aqui. Qual que é a resposta? Ó, o vetor possui 2 números pares. Por quê? Depois, quando eu venho aqui e for olhar o próximo for, o que o próximo for faz? Ele faz uma contagem. Ó. Ele faz uma contagem de quantos números de fato são pares. Então, se eu faço um novo for, o primeiro for só foi para armazenar, o segundo for aqui só foi para contar. Só que essa contagem que eu coloquei aqui no novo for, ela não possui nenhum printf, por isso que não aparece nada lá na tela. Então, eu só estou fazendo o quê? Verificando aqui, ó. Vou olhar o primeiro caso, o i começa valendo 0, né? Então, vou olhar o i igual a 0. Se eu pego o i igual a 0, o valor da posição do vetor na posição do valor o número, né, da posição 0 do vetor vale quanto? 5. Se eu pego esse 5 e faço aqui, ó, 5, qual que é o resto da divisão de 5 por 2? O resto da divisão de 5 por 2 é 1. Então, 1 é igual a 0? Não. Então, não faz nada, porque só vou entrar no if se esse resto for 0. Por que só vou entrar no if se esse resto for 0? Porque se eu entrar aqui e o resto for 0, quer dizer que esse número é par. Todo número que é divisível por 2, ele é par. Então, eu consigo aí estar trabalhando nesse sentido. Depois eu adianto o i aqui uma unidade. Vou para o i igual a 1. O i igual a 1, eu vou fazer a mesma pergunta. Qual que é o número que está na posição de igual a 1? O número que está aqui é o 2. Então, o resto da divisão de 2 por 2 é 0? É. Então, conta, adiciona ao contador o próprio valor do conte. Quanto que está valendo o conte no início? 0, né? Adiciona ao valor de conte o próprio conte, que é 0, mais 1. Agora o conte vai estar valendo 1. Depois eu vou para o próximo número, que é o 4, e faço novamente a divisão aqui. Ó. A representação que eu tenho do número na posição 2, o resto da divisão por 2 é 0? É 0. O resto da divisão de 4 por 2 dá 0. Então, ele continua sendo par. Então, vou lá em conte só mais uma unidade, que vai dar o próprio 2. Vou fazer isso por 7, não vai entrar. Vou fazer isso por 9, não vai entrar. E aí, eu fecho uma for. Fechei o for, o conte aqui, ó, que é uma variável que eu criei para contar, né, quantos números são pares, vão estar valendo 2. Como esse número está valendo 2, agora eu consigo falar, né, qual que é o valor do vetor. Então, o vetor possui 1%D. Que % D é esse? Esse %D vai ser o valor de conte. Quanto que conte está valendo? 2. Então, o vetor possui 2 números pares. %D, que é o que aconteceu aqui quando a gente executou. Ó. O vetor possui 2 números pares. Aí, de fato, eu já encontrei aí um valor para poder estar determinando qual que é a composição do vetor e como que eu trabalho com ele. Eu consigo trabalhar com esse vetorzinho e fazer outras manipulações? Consegue, mas para vocês executarem algum tipo de programa, é bom vocês fazerem isso aqui, ó, abrir o próprio prompt, né, para poder executar, ou abrir a execução pelo próprio dev. Depois que vocês fizerem isso, vocês abram um papel, como está aqui agora, e façam uma execução simples. E façam o acompanhamento do programa para ver se está tudo ok. Viu que está ok? Vai para o próximo programa, né? Edita o próximo programa para vocês conseguirem, de fato, entenderem qual que é o conceito do que vocês precisam de aprender com relação a isso. Tá, então, esse primeiro passo aqui, esse primeiro exercício, alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Como que eu faço para poder fazer o preenchimento do vetor? Como que eu faço para poder verificar se esse vetor é par, se esse vetor é ímpar? Nesse sentido aí, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Vou fechar esse exercício aqui. Não vou fechar não, só vou mudar aqui.
vou mudar para agora multiplica por 2. Ó, tem a mesma problemática, só que agora eu quero pegar um vetor, né, armazenar um vetor, como sendo o próprio vetor e cada posição dele vai ser multiplicada por 2. Aí eu vou mostrar para vocês duas opções da gente fazer isso. A primeira é o seguinte, eu vou lá e faço a análise do problema que está aqui, né? Do probleminha que está aqui. Eu tenho um for, vai de 0 até quant, então vai de 0 até 5, tem um menor aqui, então são 5 casas. Depois eu vou pedir para o usuário digitar o número do vetor. Eu só coloco um barra N aí para poder ficar bonitinho. Faço a leitura desse número e armazeno na posição I do vetor. Depois, olha o que acontece. Aquele vetor lá, de posição I, o número dele, vai receber ele mesmo, que ele acabou de ser armazenado, vezes 2. Então, eu salvo, né, nele, depois eu vou lá e faço uma atualização. Quando eu terminar o meu programa do jeito que está aqui, eu vou dar um printf, depois a manipulação do vetor, ficará como? Aí eu vou lá e solto os números dos vetores aqui dentro de um for. Então, novamente, voltando para aquela situação que a gente tinha analisado, como que vai funcionar essa execução na hora que eu quero fazer um teste de mesa aí, né? É legal passar esse teste de mesa, porque principalmente aquelas pessoas que depois, quero participar de uma maratona de programação, tem uma galera que gosta, né? É legal vocês começarem a fazer essa debugação aí naturalmente, ou seja, vocês pegarem o arquivo de vocês e irem debugando para ver o que acontece na mão, porque depois vocês conseguem interpretar os problemas que vocês têm de um programa que já está em execução, né? Que já está funcionando. Então, ó, esse primeiro passo, quando eu encontro isso, digite o valor para o vetor, ele está aqui dentro do primeiro for. Então, eu vou digitar o valor do vetor e eu vou preencher essa primeira casa aqui. Tá? Essa primeira casa, para a gente, que está descrita aqui no primeiro tópico, ela vai estar valendo o valor que eu digitar aqui, 5. Digitei 5, ele foi lá e armazenou aqui nessa primeira casa o número 5. Tá? Já viram que 5 é quase o meu número da sorte, né? Que eu chamo ele direto. Só que, na hora que ele faz esse armazenamento, ó, ele vem aqui, armazena o número 5 no vetor I, né, no vetor número, posição I. O I está valendo 0, então vou lá, armazeno ele na posição 0. Ô, professor, não tá aparecendo, não. Não está aparecendo? Tá, peraí. Deixa eu dar um... Não. Não tá aparecendo pra mim também, não. Também não. Eu tomei um susto agora com o cara falando aqui, velho. Você tomou um susto, cara? Ele começou a falar e eu... Agora está aparecendo? Ou não? Ok. Tá aparecendo a câmera aqui, né? Isso. Aí, ó, eu tô nesse primeiro for. Nesse primeiro for, eu tenho a primeira casa indo de 0 e igual a 0 até quant aqui, né? E eu vou fazer o armazenamento desse primeiro scanf aqui. Então, eu salvei na primeira casa o número 5 que a gente tinha falado. Depois, o que acontece? Ó, o próprio vetor na posição 0, que o I ainda estava no 0, recebe ele mesmo, quanto que ele vale? 5 vezes 2. Então, ó, é como se eu pegasse aqui o mesmo vetor e faça assim, agora você não vale 5. Você está valendo 5 vezes 2, 10. Então, eu salvei esse vetor agora com o número 10. Atualizei ele. Ele não está valendo 5, né? Como a gente tinha visto aqui nesse exemplo aqui. Ele está valendo, na verdade, 10. Então, nesse sentido, quando eu vou trabalhar com a inclusão do número, eu vou ter que estar verificando isso constantemente. No segundo laço, na hora que eu digitar aqui o próximo número, ó, 2, se eu digitar 2, ele vai colocar 2 aqui no primeiro momento, que é na primeira linha aqui do scanf. Depois, quando ele pular para essa linha, a posição aqui 1 vai receber a própria posição, que é 2, multiplicado por 2. Então, eu vou atualizar aqui, ó, como não sendo mais 2. Eu vou atualizar isso como sendo 4. Tá? Aí eu falo assim, tá, se eu estou atualizando, o próximo número que eu vou fazer vai seguir o mesmo passo, né? Vai ser a mesma regrinha. Se eu colocar aqui, ó, 3, dar um enter, aqui vai valer 3, na posição 2, ele vai ser atualizado, vai passar a valer 6. Se eu fizer isso para o próximo, colocar um 4 e aqui um 8, aqui vai ter que ser obrigatoriamente 8 e 16, né? Então, se eu colocar aqui 4 e depois colocar 8,
eu vou ter que colocar aí, ó, os números que a gente tinha visto aqui agora, que era justamente 10 na primeira linha, 4, 6, 8 e 16. Ah, professor, e essa última casa aqui? O que tem aqui? Ah, essa última casa, ela não existe, porque o nosso vetor ele vai de 0 até 4, são 5 posições. Então, nesse sentido, quando eu vou olhar para a minha execução, eu vou entender, ó, que eu tive um printf aqui, ó, depois da manipulação o vetor ficará assim. Por que esse printf está fora do for? Ah, esse printf está fora do for porque se eu deixar ele dentro do for, como é um laço, ele vai aparecer aqui 5 vezes, né? Então, se eu tivesse copiado esse primeiro printf aqui e colocado lá dentro do for, ficaria uma coisa meio estranha, ó, porque ia aparecer aqui, eu teria que colocar o próprio valorzinho ali com uma chaves, no primeiro caso, né? Aqui. Aí aqui dentro dessas chaves eu teria que colocar o printf para informar o número. E aqui eu colocasse aqui dentro. Se eu fizesse assim, né? Fechar aqui as chaves. Quando eu executasse, ó. Fechar isso aqui. Executar. Aí na hora que eu for executar, vai aparecer o número. Qual foi o número que a gente digitou? Foi 5, 2, 3, 4, 8. Aí ele vai repetir isso 5 vezes. Então, fica um pouco indevido. Por isso que a gente preferiu colocar esse printf fora do for. E usar o for aqui só para poder, de fato, imprimir o valor do vetor. Então, ó, coloquei um /r aqui para poder ficar mais justinho. Vocês podem deixar só o /n, por exemplo, no final. Isso aí não vai fazer diferença. Mas, basicamente, quando vocês estiverem trabalhando com esses números aí dos vetores, vocês vão ter que entender, né, como que eu faço para poder imprimir. Ó, estou querendo imprimir todo o vetor. Para eu imprimir todo o vetor, eu preciso de fazer uma varredura com o for. Para fazer a varredura do for, isso aqui já é padrão. Então, eu vou lá e consigo imprimir isso aí com todos os elementos que eu vou executar de fato para poder conseguir trabalhar com esse vetor. Eu lá criei, e aí eu consegui trabalhar e desenvolver esse vetor de forma a me dar o resultado. Aqui eu usei o system pause e o return zero. Cada um já tem uma tendência aí de usar o get, pode utilizar outras funções para poder parar a telinha aqui, né? Mas, basicamente, esse segundo exemplo era esse caso. Alguém não entendeu esse segundo exemplo? Tá tranquilo? Só uma dúvida. O contra/R é para quê mesmo? Ele é para deixar ele alinhado. Mas, Tá. mas aqui não funcionou, não precisou de muito, porque já não tinha o caso assim, não tinha espaços a mais. Mas, às vezes, quando a gente vai colocar alguma coisa em espaços a mais, a gente pode usar o contra/R. Tem um monte de coisinhas que a gente pode utilizar para poder deixar as funções em C mais organizadas. Depois eu posso passar para vocês. Tem como colorir essa tela. Não tem essa tela aqui que a gente está vendo preta? Tem como colocar ela azul, tem como colocar verde, tem como vocês editarem essas coisinhas para de fato vocês utilizarem aí no cotidiano de vocês. A gente voltou aqui para o dev, né? Vocês estão vendo o dev expandido aí, né? Ou não? Ou estão vendo a página de internet? Isso. Isso o quê? Estamos vendo o dev. Show. Aí, vamos agora para o próximo. Deixa eu ver se esse 5. Não. Coordenação, 5, não. Vou pegar esse aqui. Ler 2 vetores e armazenar no terceiro. Então, Ô, Adam, pode falar. só uma dúvida boba aqui. Quando a gente coloca o i igual a 0 aí, né? A quantidade é 5. Mas se eu botasse i igual a 3, ele ia dar um erro? Se você colocasse o i igual a 3, aonde você está falando? Você queria colocar No o i for. igual no for. Se fosse assim, i igual a 3 até quant aqui? Isso. Então, se você estivesse armazenando, se fosse aqui em cima, na hora de armazenar, por exemplo, o que ia acontecer? Você ia ter isso aqui, ó. Vamos fazer isso aí que você falou. Vamos colocar o i igual a 3. Eu vou lá e armazeno o meu vetor com... Deixa eu colocar aqui, que a gente melhora isso para vocês. Compartilhar a tela de novo. E quando você for perguntar, não é pergunta boba não, tá? Toda pergunta é... Deixa eu voltar aqui. Ó. Compartilhar. Aqui. Show. Aí vocês estão vendo aí de novo a telinha, né? Ó, vamos imaginar que é a situação que você acabou de falar. Se eu colocasse aqui nesse for i igual a 3, né? O
que vai acontecer se eu colocar i igual a 3? Se eu colocar i igual a 3, ele vai começar acessando a terceira casa. Então, ele vai vir aqui e vai fazer assim, ó, acessa essa posição aqui, essa terceira casa. Você vai começar acessando essa posição 3, que é justamente essa terceira casa, e você vai ir até ele ser menor que quant. Quant a gente definiu aqui que vale 5. Então, eu vou acessar a casa 3 e vou acessar a casa 4. Então, vou acessar essas duas casas. Nessas duas casas, a primeira casa, o que você vai fazer? Vai ler o número, aí eu vou digitar o número 5, por exemplo. Li o número, armazenei aqui o número 5. O próximo, o número 2. Vim aqui e armazenei o número 2. Então, no vetor que eu criei, eu criei um vetor de 5 casas, começando do 0 até 4, né? E eu deixei 3 espaços de memória em branco e só armazenei esses espaços aqui, 3 e 4. É errado? Não é errado. Talvez você só precise de 2 espaços de memória. Mas o que você vai ter que ter de cuidado? Se depois aqui, ó, no próximo for, você tentar acessar da casa 0 até a casa 4, essas casas aqui, elas estão em branco, não tem nada, é uma posição de memória. Então, se você pedir para imprimir do jeito que está aqui, vamos fazer isso, né? Ó, vou colocar 3 e vou pedir para executar. Olha o que vai acontecer. Vou aqui, mandou executar, ele vai rodar normalmente. Aí, ó, aqui, digitei a casa 3, digitei a casa 4. Aí o vetor possui 2 números pares. O que aconteceu? Ele chegou para poder rodar as duas casas que você estava analisando, e quando ele foi rodar as demais, ele não pegou o número aqui embaixo, ó, nesse for para contar. Vamos pedir para imprimir o valor do i ali, para você ver. Ó, vou colocar aqui, né, dentro do for, eu vou pedir para imprimir o valor do i, tá? Então, deixa eu colocar aqui, mudar o tópico, né, o nome. For de verificação. Valor de i. Aí o valor de i vale isso aqui. Tá bom, vamos mandar rodar. Ele rodou. Aí tá pedindo para a gente já imprimir aqui o primeiro tópico. Deixa eu abaixar isso aqui para deixar bonitinho. A gente preencheu com 5 e 2. Então, fica aqui, ó, 5 e 2. Ó, o i vale 3, então eu estou acessando e guardando o 5 na posição 3, e agora eu coloquei 2, e eu fui lá e coloquei o i na posição 4. Aí, ó, o for de verificação. Estou aqui dentro desse for aqui agora. Então, ele está aqui dentro, ele entrou aqui. O i vale no começo, o i está valendo o valor de 0, o i está valendo o valor de 1, o i está valendo o valor de 2, o i está valendo o valor de 3, o i está valendo o valor de 4. Então, eu varri todos eles, como a gente queria fazer o acesso. Só que, se eu pedir agora para acessar, ó, o número na posição i, se eu pedir para verificar qual que é o número na posição i, vamos mudar a abordagem, ao invés de pedir para imprimir o i, eu vou pedir para colocar o i e o número, ó, colocar 2 aqui, número i, ó, o valor de i vale isso, e o número armazenado vale 1% de. Vou fechar aqui novamente e rodar. Rodei. Aí vamos fazer o mesmo teste. 5, 2. Aí olha o que aconteceu aqui. Ele pegou o 5, armazenou lá na posição 3. Na posição 3 aqui, ele foi, armazenou o 5. Ele pegou o 4 e armazenou lá na posição 2. Da onde surgiu esses números aqui? De 0 que ele colocou como 0, de 1 colocou a posição 0 e de 2 ele colocou a posição 101. Olha, esses números são restos ou alguma coisa de memória que estão definidos naquela posição de memória. Então, quando eu fiz aqui esse acesso do i, o meu cálculo na hora de colocar a representação aqui desse segundo for, né, que aqui no segundo for a gente consegue visualizar que o número ele não está sendo acessado por completo. Ó, nesse segundo for, eu estou indo do 0 até o último valor,
se eu vou do 0 até o último valor, que é 5, e eu só armazenei no 3 e no 4, não deveria ter nada aqui, nem aqui, nem aqui, mas tem. Isso é uma posição de memória. Pode ter um número armazenado lá já de alguma forma, ou o próprio número. Então, ele está chutando números aqui, ou esses números já estão lá armazenados como algum lixo virtual. Então, ó, o I vale 0 e o número armazenado na posição 0 é 3, mas eu não digitei 3. O I vale 0, o número armazenado é 0, mas eu não digitei 0 em nenhum momento. E aqui o I vale 2 e o número está lá, 101. Aí você fala, pô, professor, então quer dizer que se eu não preencher o vetor por completo, aquelas posições que eu criei, né? Porque na hora que eu indiquei aqui, ó, crie uma variável, né? Um vetor, número, e esse número vai ter 5 posições. Eu criei ela. Então, o espaço de memória está lá. Inicialmente, o espaço está lá. O que eu vou fazer é sobrescrever esses espaços com números. Tanto é que nos dois espaços de memória que a gente tinha, o 3 e o 4, ele foi preenchido com 5 e com 2, que foram os números que a gente colocou aqui, ó, 5 e 2. 5 na posição 3 e 2 na posição 4. 5 e 2. Agora, quando eu deixo em branco, na hora de fazer a leitura, ele vai acessar. Independente de ter algum valor lá ou não, ele vai acessar. Ele acessou o número, só que ele foi lá e encontrou um valorzinho que de fato a gente não queria, porque a gente pensou que era 0, mas nunca vai ser 0. Entendeu? Qual que é o perigo da gente estar utilizando isso e deixar algum número em branco? Joia? Show de bola. Tá. Então, a gente tem que tomar sempre esse cuidado com o vetor, e aí, para a gente não esquecer disso. O vetor, quando eu estiver trabalhando com ele, eu vou ter que ter um número de casas. Esse número de casas a gente vai ter que varrer do início até o final, e depois do início até o final poder fazer as verificações. Trabalhando com vetor, sempre vai ser assim. Vou fazer um for para poder ler os números, um for para poder fazer manipulação e talvez um for para poder exibir. Dependendo do jeito que vocês estejam trabalhando, o for para poder fazer a manipulação, se já pode até exibir a informação que você está querendo de fato trabalhando, né? Então tem que tomar cuidado com isso, mas vocês estão totalmente cientes de que isso aí pode levar a um objetivo comum quando vocês estiverem trabalhando com essas variáveis. Tá, aí vamos olhar para isso aqui, multipliquei por 2, né? Nesse caso aqui, que é o segundo caso, alguém tem mais alguma dúvida? Se te perguntar de novo. Não? Sim? Okay. Tá. Nesse caso aqui, a gente já viu, a gente foi para subtrair, ler dois vetores e subtrair. Então, quando eu armazeno esse númerozinho aqui, quando eu vou colocar esse númerozinho que vamos testar, eu tenho o vetor A, que é dado por 5, 6, 6, 3, 5. Aí agora o vetor B, que eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Aí o vetor C, que é o A menos o B, vai ser dado aqui, ó. Se A é 5 e B é 1, 5 menos 1 dá 4. Depois 6 e aqui é 2, 6 menos 2 dá 4. Então a gente já sabe que a execução está correta. Como que eu faço para poder verificar o que está sendo feito nesse caso, né? Como que a gente pode lembrar isso aí para poder fazer algum tipo de pensamento? Então, no primeiro caso, a gente sempre vai ter que lembrar desses 3 elementos aqui. Vamos olhar para o que eu vou projetar agora para vocês, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um outro exemplozinho. Pessoal, vocês podem também, se porventura tiver assim, professor, está muito tranquilo, acelera aí, vamos passar mais coisa. Isso aí já está tranquilo, vocês podem sempre dar esse direcionamento. Porque eu estou fazendo as aulas, até mesmo hoje, né? É mais uma aula de dúvida, porque a gente estaria na semana de prova e tal, é para justamente deixar quem não está ciente nesse tópico o mais ciente possível. Se porventura vocês verem que já está bom, está tudo certo, a gente avança o conteúdo e vocês vão me dando feedback, né? É bom vocês darem feedback, porque senão eu não sei. Vamos lá. Nesse primeiro caso, então, ó, vocês já estão vendo a telinha nova? Ou está na telinha velha ainda? A telinha com a câmera ou a telinha sem câmera? Com câmera, tá tudo certo. Tá, então agora eu criei aqui 3 vetores, o vetor A, B e C. Vou chamar esses 3 vetores de A, B e C. Vou colocar aqui. Cadê? Minha caneta especial. Tá aqui.
Então, aqui não é C, aqui é A, aqui é B e aqui é C. São 3 vetores, tá? Um pertinho do outro para a gente fazer essa manipulação. Na hora que eu instruir isso aqui, então eu criei 3 vetores de tamanho 5. Para eu ter essas 6 casas aqui, o que eu teria que fazer? Colocar aqui só 6. E agora o meu vetor vai ter tamanho 6. Né? A constante definida aqui, eu só alterei de 5 para 6, então agora está corretinho, a gente não precisa excluir a última casa. Então agora tem vetores com tamanho 6. Eu vou do for de i igual a 0 até o 6, né? Até o 5 no caso, porque o i vai ter que ser menor do que 6, então vou até o 5. E vou pedir para ser informado a posição do vetor, né? Do i que está aqui. Então o i está 0, então informa a posição 0 do vetor A. Então vou colocar aqui, ó, vou colocar o vetor A sendo, sei lá, colocando um número grande, 10. Preenchi o vetor A aqui sendo 10. Então, ó, a posição 0, né, o i vale 0, a posição 0, eu vou preencher o vetor A com o número 10. Depois eu quero preencher o próximo. O próximo vai ser 12. Então, 12, que é a posição 1 do meu vetor, posição 1, ele está valendo agora 12. Vou fazer isso aí para todos. Então, se eu colocar aqui, ó, 14, 20, 15 e 18, preenchi todos os casos do meu vetor, eu venho aqui agora e faço, ó, o próximo é 14, o próximo é 20, o próximo é 15, o próximo é 18. Quando eu fiz isso, agora eu vou ter que solicitar o valor do B. Então, nesse primeiro for aqui é só para o vetor A. Para eu preencher o vetor B, eu novamente vou ter que pedir para poder armazenar o valor do vetor B. Então, eu venho aqui, ó, entre com a posição 0 do vetor B e vou lá e salvo o vetor B. Então, eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa. O vetor B eu quero que seja um 5, um 2, um 10, um 15, um 8 e um 7. Certo? Na hora que eu faço isso, eu vou lá e preencho o vetor B agora. 5, 2, 10, 15, 8. Ai, tentei sem querer. Foi mal. Tem que preencher tudo de novo. Mas é rapidinho. A gente já salvou ali 10, 12, 14, 20, 15, 18. Agora o B. 5, 2, 10, 15, 8, 7. Aí, ó, o vetor C que está aqui, ele vai ser configurado como o quê? O C é o AI menos o BI. Então, vou pegar cada uma dessas casas e vou fazer a subtração e preencher o vetor C. Só que reparem, quando eu fiz aqui esse exercício, o valor já veio direto, eu não consegui acompanhar o que estava sendo feito, né? Então, eu posso fazer ali ir acompanhando. Ó, eu posso pegar esse printf aqui antes de jogar lá no último for e ir acompanhando aqui o caso como que o vetor C está sendo criado. Então, ó, o valor da posição I, né? Vou colocar aqui o %D que vai ser o I, que é a posição C, do vetor C. C será o valor do vetor A. Aí você coloca o número do vetor A aqui, você pode mexer assim, né? Qual que é o número do vetor A? É 1%D também, né? A gente colocou 1%D. Menos o B. Qual que é o número do B? O B é 1%D também. Então, vem aqui agora para poder digitar, ó. Eu quero que imprimir que o valor da posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 do vetor C será o valor do vetor A menos o valor do vetor B. Então, primeiro é a posição e depois o valor do C. Então, vou colocar vetor C, que será isso. Portanto, C, aí você pode colocar um igual, pode colocar um tracinho. C vai ser 1%D também. Aí você vem aqui e preenche. Ó, qual que é o primeiro? O primeiro é a posição, então vai ser o I. O segundo é o vetor A na posição I. O terceiro vai ser o vetor B
na posição I. E o quarto vai ser o próprio valor do C. Porque aí, se eu coloco isso aqui dentro desse for aqui, eu consigo ir acompanhando o que está sendo executado antes de chegar no final aqui, né? Então, eu venho aqui agora, executo. Na hora que eu executar, vou fechar aqui a aba. A gente sempre tem que fechar para executar. Fechei aqui, minimizei aqui, trouxe para cá. Vou colocar aqui que agora a gente já sabe como o programa está rodando. E vou preencher com os mesmos valores ali, ó. 10, 12, 14, 20, 15, 18. Depois o B, 5, 2, 10, 15, 8, 7. Aí olha o que aconteceu. A gente não deu um barra N, então ficou feio. Pô, professor, você também é burro, hein? Ao invés de colocar o barra N aí, fica pedindo pra gente colocar e na hora que você vai fazer, você não coloca. Sim. Vamos lá. O importante é a gente entender. Então, 10, 12, 14, 20, 15, 18. Depois, 5, 2, 10, 15, 8, 7. Aí, ó, o valor da posição 0 do vetor C, que é esse aqui que a gente vai ver agora, vai ser, será, eu coloquei o acento, né? O C não vai aceitar acento, então por isso que ficou esse beta aqui, né? Aqui, ó, eu vim aqui e coloquei um acento, provavelmente. Será, tá vendo? A gente tem que colocar sem acento, porque a gente não está trabalhando com nenhuma biblioteca que trabalha esses acentos no C. Então, o valor da posição 0 será o valor do vetor A. Quanto que vale o valor do vetor A? 10, menos o valor do vetor B, que vale 5. Portanto, C é 10 menos 5, o próprio C vale 5. Aí eu venho aqui, ó, então, de fato, está sendo executado direitinho. Quando eu olho o próximo tópico do for, o valor da posição 1, que o I agora foi para 1, do vetor C, será o valor do vetor A, 12, menos o valor do vetor B, 2. 12 menos 2 dá 10. Eu venho aqui e coloco 10. Vou fazer isso para o próximo valor da posição 2. Agora está valendo o vetor A, 14, menos o valor da B, que vai dar 4. Aí a gente vai fazer tudo isso aí, né? 4, depois 5, depois 7, por último 11. E aí eu acompanhei, ó, a execução desse segundo for que a gente tinha aqui, desse terceiro for, na verdade, né? Esse terceiro for que a gente tinha aqui, que eu coloquei para poder construir o vetor C, eu acompanhei a execução dele. Então, esse passo que está descrito aqui, ó, daqui até aqui, é justamente aquele for ali. Então, na hora que eu criei aquele for, eu consegui acompanhar qual que é a resposta dele. Tá, acompanhei essa resposta do for. O que agora eu preciso de fazer? Eu preciso de determinar, sair desse for, né, quando eu terminar, e ir para o próximo. Qual que é o próximo tópico? O próximo tópico, quando eu sair do for, é entrar nesse printf. Quando eu entrar no printf, após a manipulação do vetor C, o vetor C será, aí vim aqui, fiz mais um for, e agora eu só exibi o valor do vetor C. Então, ó, após o valor da execução, né, após a manipulação do vetor C, o vetor C será 5, que está aqui, 10, 4, 5, 7 e 11. E aí eu consegui, de fato, compreender qual que é o aspecto do vetor, como que eu faço para construir esses elementos e como que eu faço para poder trabalhar com eles, sem precisar de só executar. E é esse entendimento que a gente precisa de ter em noção quando a gente está trabalhando com qualquer tipo de algoritmos. Porque a linguagem em si que a gente vai executar, seja C, seja uma outra linguagem orientada a objetos, seja Python e tudo mais, qualquer outra linguagem que vocês vão estar executando, né? Todas essas linguagens elas vão ter uma rotina a ser executada, mas o passo, a lógica que vocês vão criar para cada uma dessas observações, dependente da linguagem que vocês estejam trabalhando, né? Ela vai ser a mesma, a execução em si, né? O que vai mudar é a forma como vocês vão alimentar, como vocês vão escrever e como vocês vão chegar no valor final. Alguém tem alguma dúvida nesse aí? Conseguiram pegar ou não? O que vocês acham? Sim, não. O pessoal Sim, por vazou ali, enquanto, sim. deixou. Eu consegui entender alguma coisa assim.
Pô, cara, alguma coisa? Fala aí, cara, que você não tá entendendo. Abre o jogo, pô. Pode Ah, falar. não, é porque eu tenho um sério problema que eu distraio um pouco, minha mente viaja e eu perco o assunto. Ah, é? Pô, é que eu falo muito devagar, né? Já me Não, não, falaram isso. não. Não, isso acontece com qualquer matéria. Eu tô prestando Tá, atenção na aula. Eu olho para um lado, acabou. Eu perdi toda a tá. minha história. Mas eu tô gravando, então depois você pega e vai acompanhando de novo para ver se consegue absorver aí alguma coisa do Sim, que a gente está falando, tá bom? obrigado. Pode, mas pode ficar sempre, pode abrir o jogo e falar, professor, volta aí que eu viajei aqui. Tem vergonha não. Não precisa ter vergonha com isso não. Tá bom? Aí, um segundo ponto que eu acho que pode ajudá-los aí, né, na execução do trabalho de vocês é também fazer a busca de uma posição do vetor, né? A busca na posição do vetor, ela é importante da gente conseguir fazer, porque quando eu estou executando alguma função, após construir um vetor, se eu precisar de fazer uma varredura nele, eu vou conseguir fazer essa varredura e alimentar aí o que eu preciso de estar trabalhando. Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho a criação aqui, novamente, de uma variável que uma constante dada como tamanho. Tamanho aqui vai ser de tamanho, vai ser o tamanho 5. Então, eu vou criar um vetor de tamanho 5. Vou colocar aqui o 6 para a gente manter o padrão que a gente tinha colocado nos exercícios anteriores. Então, o int vai ser um A vai ser um inteiro, justamente um vetor de inteiros com um tamanho de 5 unidades. Aí eu coloco aqui, ó, o int é tanto A, o int tamanho A, o próprio i também é um inteiro e o x também é um inteiro. Vou fazer um for, o for indo de 0 até o tamanho, somando de uma unidade. Depois, o que eu preciso fazer? Entrar com a posição da alimentação de cada posição do vetor, né? Eu vou fazer a alimentação desses vetores. E aí, fiz a alimentação desses vetores e vou armazenar. Na hora que eu estou armazenando esses vetores, eu consigo fazer a mesma coisa que a gente tinha no passo anterior. Vou criar o primeiro for para poder alimentar o vetor. Normalmente, mandou uma mensagem aqui no privado falando que não está conseguindo entrar no grupo. Gente, mas o grupo está lá. Acho que deve ser conexão. Tá, vamos continuar. Nesse primeiro passo, eu só armazenei os números no vetor. Depois eu tenho um for aqui indo de tamanho até a minha representação, está duplicada aqui, ó. Devo ter dado Ctrl+C. Tem um for aí que vai para poder fazer a verificação, ó. Se eu pegar esse for e fazer... Ah, não, estava certo. Ó, esse for aqui de fora, ele vai pegar o i da posição 0 e varrer e ir até a última posição. Olha que interessante que vai ser esse exercício aqui para a gente fazer a analogia aqui de como vai ser executado. Vou colocar aqui em parênteses. E aqui o segundo for fecha aqui. Tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Nesse for, então, eu vou fazer a verificação para cada i. Então, vou pegar aqui e expressar quem que é o AI, quem que é o AX, né? O AI que está aqui fora e quem que vai ser o AX que está aqui dentro, que a gente vai chamar da nossa repercussão maior. I igual a 0AX, o X é o próprio valor que a gente chamou aqui. E aqui o I está valendo I mais mais. Quanto que está valendo esse X inicial? O igual a I mais 1 AX. O X não está valendo nada aqui. Deixa eu ver aqui. Qual a X? Não, está errado. Vamos montar esse programa juntos aqui que eu vi que tem uma coisa que está errada. Ó, nesse primeiro tópico que a gente está fazendo o quê? Criando o vetor. Armazenei todos os elementos em AI, perdão. Então tem um vetor A e eu estou trabalhando com todos os números que vão de 0 até o I. O I máximo aqui que a gente tem vai ser 6. Então eu criei um vetor de 5 casas. Tá. Agora eu preciso de pegar e fazer a varredura nesse vetor para poder investigar se eu vou encontrar ou não um elemento. Então, eu vou buscar um único elemento no vetor. Qual que é esse elemento que eu vou querer encontrar? É o X. Então, eu preciso de pedir aqui, ó, qual o elemento que você quer encontrar. Printf,
né? Qual o elemento que você precisa encontrar no vetor. Aí você vai mandar imprimir isso, a pessoa vai aparecer isso aqui na tela, você vai armazenar. Então, já que é um vetor de inteiros, eu vou chamar isso aqui de x. Já salvei esse valor como sendo o próprio x, que é aqui que a gente vai fazer a busca. Agora eu vou fazer um for indo de i igual a 0 até o tamanho, e mais, né, somando, e vou fazer a verificação. Se o AI for igual ao x que eu estou buscando, eu vou falar, né, que eu tenho aí um contador, vou colocar aqui um ifzinho, aí nesse if, eu vou colocar aqui, se isso aqui for igual a x, printf, que eu encontrei o número, né, o número, que número que é aquilo que a gente está procurando? O número que o cara digitou. Então, % deu o número, foi encontrado no vetor, na posição, vou colocar assim, na casa, aí aqui, novamente, é um inteiro, a casa 0. Aí, o que vão ser esses 2% D? O primeiro % D, ó, o número que eu estou buscando é o próprio x, então o número x foi encontrado na casa I do vetor. Então, na casa I do vetor. Então, vetor, aí aqui, casa, deixa eu dar um Ctrl C, fica mais fácil. Na casa do vetor, a primeira parte aqui vai ser o número x e a segunda parte vai ser o próprio i. E aqui acabei o printf, não esquecer da ponta e vírgula, sempre que a gente vai dando esses comandos. Então, finalizei o if, não precisava dessa chave porque só ficou uma instrução. Depois, finalizo no for, porque posso encontrar em mais de uma casa. E finalizo o main. Esse main aqui não vai finalizar aqui, vai finalizar lá embaixo. Então, posso dar um Professor, print. Pode falar. essa chave que você falou que é necessária, realmente necessária ou pode ter uma situação que ela pode realmente fazer falta? Qual chave? Essa chave aqui do if? Essa aí mesmo. Não. Pode tirar, se quiser. É porque teve vezes no passado isso que eu fazia que era parecido com essa chave, tá uma situação parecida. E aí dava algum problema? Dava, o pessoal fala, Então, assim, a base do C não exige, mas às vezes a configuração do próprio codificador, né, do Dev C++ ou do CodeBlocks, depende do que cada um está usando, pode dar algum errozinho, alguma coisa assim de posição de memória, e aí você vai lá e fica com acesso indevido. Mas é ideal vocês, na dúvida, vocês podem colocar a chave que não tem, que aí fica mais certo, né, a execução. Tá bom? Ok. Tá. Terminei aqui a execução. Vamos rodar aqui para ver se está certo. Pode ser que tenha algum errinho. Quando a gente está rodando, né, é interessante a gente ver que, de fato, pode ter algum erro. Vou colocar aqui, ó. Eu vou preencher o vetor. Então, a posição 0 do vetor A vai ser 5, a posição 2, a posição vai ser 5, a posição 3, e aqui 8. O próximo, sim, foram 6 aqui. Agora, qual elemento eu coloquei o acento de novo lá, né? Precisa encontrar no vetor. Eu quero encontrar o 5. Ó, o número 5 foi encontrado na casa 0. Viram que eu não coloquei o /n? Então, na hora que vocês forem fazer lá, terminou aqui, vem aqui, /n. Isso é muito importante, para ficar bonitinho. Pode colocar um /n aqui também. Vai enchendo esses trem de /n para não dar problema. Executei de novo. Então, 5, 6, 5, 6, 5, 2. Qual número você quer encontrar? Quer encontrar o número 5. Então, ó, o número 5
Aí ele rodou, saiu daqui dessa execução, veio para cá, o elemento que você precisa encontrar no vetor, aí chegou aqui, ó. Se o AI na posição, né, que eu estou procurando, for igual a X, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer a comparação e vai colocar lá na hora de você estar trabalhando. Tiago Justino mandou ok. Aconteceu uma coisa. Depois eu vou estar trabalhando. O número 5 foi encontrado no vetor, na casa 0 do vetor. Então, o número 5, que é o que eu estou buscando, foi encontrado na casa 0. Depois, o número 5 foi encontrado também na casa 2. Ó. Na casa 2 eu também tive 5. E o número 5 também foi encontrado na casa 4, que também está aqui. Então, nesse caso aí, quando a gente executou, de fato, eu vim trabalhando com a identificação de fazer a varredura no próprio vetor e dentro dessa varredura encontrar os elementos que eu preciso. Beleza? Esse exercício? Sim, não, talvez. Esse aqui ficou confuso, o que é que a gente joga no papel? Sim, beleza, deu para entender. Tá. Sim, vou entender assim. Aí, vamos olhar agora o vetor, somar, subtrair, a gente já viu, a ordenação foi o último vetor, deixa eu ver. Não, vamos passar para cá. Aí agora, nesse caso aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês o conceito de função. Às vezes, quando a gente está trabalhando com elementos que são rotineiros, que a gente sempre vai repetir constantemente, a gente pode utilizar do princípio de criar funções e essas funções possam ser exibidas e desenvolvidas dentro do programa. Então, como hoje a gente não está podendo, na teoria, né, a gente não pode passar uma matéria nova que estaria na semana de prova, eu estou passando isso aqui mais para vocês como uma forma de facilitar aí o desenvolvimento do trabalho de vocês. Caso vocês não queiram utilizar funções, não vão precisar, tá bom? A gente vai seguir o andamento da aula normal, mas é mais uma forma de complementar aí os estudos de vocês. Então, como que a gente começa um programa normalmente? Ó, eu estava buscando um programa aqui, eu tenho a definição da biblioteca. Depois da definição da biblioteca, eu posso ter definição de constantes. Então, aqui eu poderia definir quantas constantes eu quisesse. Eu poderia dar um enter aqui, ó, definir uma segunda constante. Colocar aqui define. E vir aqui e colocar, sei lá, o número que eu quero num vai ser igual a 7. Eu defini uma segunda constante. Então, não tem limitação. Eu posso definir quantas constantes aqui eu tenho. E depois, no terceiro espaço, eu também posso definir o que a gente vai chamar de funções. Eu posso, antes de iniciar o programa, criar funções específicas, né? Que quando eu executar esse programa ou executar um outro programa qualquer, basta eu vir aqui, copiar essa função e jogar no início do programa. Porque se eu chamar ela, ela vai executar para mim o que eu preciso de fato estar estudando ou trabalhando. Então, ó, qual que é a função que eu criei, que eu tenho aqui criada, né? O que eu fiz aqui, Jesus? Eu minimizei aqui. Nesse caso aqui, o que eu tenho como uma função? Eu tenho a função que foi chamada de dobro. Então, sempre para poder definir a função, ó, a função ela vai me retornar um inteiro. Então, a leitura dela é basicamente essa. Ó, a função está aqui. Essa função ela é de que tipo? Ela é uma função que vai me retornar um inteiro. E se eu estivesse trabalhando com float, você iria vir aqui e trocar isso aqui por float. Se eu estivesse trabalhando com um char, você ia trocar isso aqui por um char. Então, eu tenho uma função que se chama dobro. Qual que é o objetivo da função? Fazer o cálculo de dobrar o número. Então, essa função ela vai receber um inteiro também. Então, a função eu tenho que declarar qual o tipo da função e eu tenho que falar para ela quais são os argumentos que eu vou alimentar essa função. Então, eu poderia entrar ali com inteiro, poderia entrar com 2 números, 3 números, quaisquer situações, mas obrigatoriamente eu tenho que padronizar qual que é a entrada da função e como que ela vai estar trabalhando com esses elementos. O que essa função vai executar? Essa função, dobro, ela vai retornar para o usuário, né? Ela vai retornar um número. Esse número é o seguinte, é o próprio x, né? Que eu entrei aqui na minha função, x, igual ao próprio x vezes 2. Eu poderia colocar aqui o cálculo aqui assim, ó. X recebe x vezes 2. Poderia fazer assim também, ó. X recebe x vezes 2. E aqui eu venho aqui e coloco o return de x. Poderia fazer isso?
Poderia também, ia dar no mesmo, tá? Ou você já pode jogar a função, o resultado aqui direto do que você quer retornar, e aí quando eu chamar a função, ela vai estar fazendo aquilo. Então, ó, vem aqui para a execução da main, né? Abrir a main. Aí vocês podem lembrar, né? Eu posso colocar o int main, posso deixar o main separado, sozinho. Isso aqui vai ser o padrão que cada um está acostumado a utilizar aí. Venho aqui para o main, declaro o que eu estou criando de variável aqui para essa função. Essas variáveis que eu estou criando são justamente número 1, número 2 e número 3. Então, essas 3 variáveis que eu criei, número 1, número 2, número 3, elas precisam ser alimentadas. Então, vou pedir para o usuário, digite o número 1, digite o número 2, digite o número 3. E salvei aqui em cada uma dessas variáveis esses valores que o usuário executou e criou. Depois, ó, eu venho aqui e falo, ó, o dobro do primeiro número é um valor, %d. Quem que é esse número? Quem que é esse número que eu criei ali? É eu pegar a função dobro e alimentar ela com o número que eu preciso que seja dobrado, que é o número 1. Então, eu peguei a própria função, joguei aqui e dentro dela eu coloquei número 1. Eu posso fazer isso para o 2, para o 3, e na hora de executar, se eu criar aqui a execução, ó, tá? Digite o primeiro número, qual que é o primeiro número? Eu vou colocar um 5. Digite o segundo número, 6, o terceiro, 7. Ó, o dobro do primeiro número é 10, o dobro do segundo é 12, o dobro do terceiro número é 14. Ao invés de eu vir aqui e fazer número 1 vezes número 2, número 3 vezes número 3 e tal, e trocar, eu posso chamar a própria função dobro e alimentar ela com o número que eu preciso de que seja dobrado. Posso fazer isso para qualquer manipulação. E aí, se porventura estiver desenvolvendo um outro programa, eu preciso pegar uma ferramenta, né? Fazer um procedimento que é rotina e executar essa rotina por N situações e depois chegar no resultado, eu posso simplesmente, ao invés de criar o texto, o script de novo, eu só chamar a função. Vamos olhar para essa daqui, que é um pouquinho maior. Aí vocês vão entender uma execução que pode ser mais trabalhosa, mas que ao mesmo tempo pode facilitar a vida de vocês quando vocês forem pegar para poder fazer. Ó, questão. Criar um código composto de 8 ou mais funções que peça ao usuário informe 2 números de entrada, a operação que deseja realizar e retorne como sair do resultado da operação entre eles. Então, ó, incluir as bibliotecas aqui, agora eu coloquei a Conio para poder usar aqui no final ó, o get, né? Professor, eu estou utilizando std.io e stdlib, eu estou utilizando o system-pause, tem problema? Não, como eu falei para vocês, eu sempre tento usar todas as formas possíveis para poder atingir todo mundo que está utilizando aquela ideia de fazer os exercícios. Então, no primeiro momento, o que eu preciso fazer? Qual que é a primeira função? A primeira função é eu executar uma função que vai pedir para o usuário digitar número. Porque constantemente, quando a gente vai fazer o desenvolvimento do programa, eu tenho que ficar pedindo para o usuário: digite um número, digite o segundo número, digite o terceiro número, né? Então, ao invés de sempre criar essa função de digitar o número sempre, eu venho aqui e crio uma função única. Essa função é uma função aqui que a gente vai chamar de entrada, né? Vai chamar de entrada, ou seja, vai ser a alimentação, a entrada dos valores no programa, né? E essa função entrada para a gente vai ser dada aqui como um número. Eu vou entrar com ela com um número. Então, a pessoa vai ter que fornecer um número, né? Depois, o que eu faço? Ó, eu vou declarar que eu vou ter uma variável inteira chamada de num. E aí, essa variável inteira que é dada no num, eu vou pegar um valor de id num, que é o que eu estou pedindo para o usuário fazer normalmente, ó, informe o número tal. Aí eu vou lá e peço para ele identificar qual que é o número que eu quero. Informe o número 3. Aí o número 3 é o que vai entrar aqui. E o que o usuário vai fazer a leitura é informe o número 3. Eu vou pegar o número 3, o número 4, que você estiver falando, e vou armazenar ele na variável num. Aonde está essa variável num? Está aqui. Então, professor, não entendi. Eu poderia deixar isso aqui em branco, poderia deletar isso aqui, né? Não colocar nada para entrar, nenhum argumento, e não colocar isso daqui e nem isso aqui, só pedir para o cara digitar o número, por exemplo, informe o número, e aí eu armazenar isso na variável num, poderia também, era uma opção. Mas se eu coloco desse jeito aqui, ó, eu posso usar isso para um for, eu posso usar isso para um while, onde eu vou entrar com o número do i, né? E ele vai fazer a pergunta para mim sem eu precisar de ficar
toda hora escrevendo. Então, a primeira função foi criar uma entrada. Aí, ó, eu posso, depois de criar uma função, eu posso até minimizar, tá vendo? Eu clico aqui, ó, e a função fica aqui minimizada. Sempre que eu precisar de usar essa função, basta eu vir aqui, copiar ela e usar em outro programa. Depois eu tenho a função menu. Olha, a função menu, ela não recebe nada, ela vai me retornar um inteiro, né? Mas ela não recebe nada de parâmetro. Então, deixa em branco. Depois eu vou à declaração das variáveis. Eu quero que o usuário digite uma opção, chamei essa variável de OP. Então, vem aqui e informe o operador matemático. Soma, subtração, multiplicação ou divisão. Então, se eu digitar aqui, ó, se eu digitar aqui o 1, eu vou somar. Se eu digitar o 2, eu vou subtrair, o 3, multiplicação e assim por diante. Independente do valor que eu digitar, esse valor vai ser armazenado na variável opção. E no final eu vou retornar para o usuário essa variável opção. Faço a mesma coisa aqui, ó. Criei uma outra função, né? Aqui é a função menu, minimizei ela. Agora eu tenho a função entrada, tenho a função menu, né? Se eu quiser acessar a função menu, basta vir aqui e clicar no mais. Vou criar uma função que a gente vai chamar de função soma. O que é a função soma? Eu pegar dois números, então se eu vou somar dois números, eu tenho que receber dois números. Ah, são inteiros? Então aqui, ó, eu vou receber 2 inteiros, aqui, e vou retornar um inteiro. Ah, professor, mas se fosse float? Você ia colocar float aqui, float aqui, float aqui. E de qualquer inteiro só para a gente exemplificar, né? Então, dentro da função, eu vou criar uma função que se chama soma, né? Uma variável que se chama soma. Soma vai receber número 1 mais número 2. Ah, professor, mas no exercício anterior, você pegou e fez assim, ó. Você não criou nenhuma variável, só que você veio aqui no final, ó, pegou isso aqui e deu como retorno. Retorno, aqui o retorno vai ser número 1 mais número 2. Posso fazer isso ao invés de criar do jeito que você criou aí? Pode. Novamente, os exemplos que eu coloco aqui são para atingir todas as pessoas que estão tentando fazer a leitura, né? Aquilo que for mais pertinente para vocês é aquilo que vocês vão utilizar. Então, vim aqui soma, já fiz a função soma. Depois, criei uma função subtração. Se eu recebo dois números, eu vou retornar para a pessoa a subtração de dois números, eu chamei aqui de sub. Então, aqui eu posso criar a quantidade de variáveis que eu quiser, eu posso fazer um mini programa ali dentro dessas funções. Cada uma função dessa é como se fosse um mini programa. Só que, depois, se eu precisar de utilizá-las, eu posso só vir aqui e copiar, e não o programa inteiro. Então, só aqui ó, já foram 4 funções. Vamos olhar para a próxima. A próxima função é de multiplicação. Vim aqui criar uma função de multiplicação. Eu recebo dois números inteiros e saio com o número inteiro. A partir desses dois números inteiros, multiplicação vai ser o número 1 vezes o número 2 e retornar o resultado dos dois. Depois criei a função de divisão. Divisão recebe dois números e sai com o resultado da divisão dos dois números. Nesse caso da divisão aqui, a gente já vai ter um problema, porque se está inteiro, eu não vou conseguir exibir os números quebradinhos, né? Por isso que nesse caso aqui é legal, na hora de fazer execução para essa operação de divisão, você colocar como float. Eu estou deixando como int, como padrão para todas as opções aqui. No final, uma função de saída, ou seja, aquilo que eu vou passar, então eu preciso exibir, sei lá, 4 números, que está aqui, né? Número 1, número 2, o operador, se eu quero somar, subtrair ou dividir, o resultado. E aí eu posso colocar aqui, ó, printf, o resultado da operação é 1%D, 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 e aí coloco no 1, o operador, no 2 e resulte, que é justamente os números que eu entrei aqui, ó, como parâmetro da função saída. Tem a função saída, e agora eu vou para a função principal, que é a main. Então, na main, na execução da main aqui agora, ó, eu vou entrar com as opções, quais são esses números? No 1, no 2, OP e resulte. Então, OP de operação, né, qual que é a opção que eu estou utilizando, e resulte de resultado. Então, o char é um operador, que eu vou estar chamando ali, e aí eu venho aqui e faço um do. Opção. O que vai ser a opção? A opção, a variável opção, vai ser o retorno da função menu. Então, eu só preciso colocar o OP menu. E aí, ó, o que é menu? Menu é eu vir aqui e solicitar, informe o número, né, informe o operador aqui, e salva em opção. Então, aqui dentro do programa principal,
eu não precisei descrever nada, tá vendo? Ó, eu só vim aqui, ó, P igual a menu. Chamo a função menu para a escolha do operador e armazeno o operador retornado. Caso seja escolhido o valor 5 para o programa ou alguma coisa, você vai estar executando a repercussão que está definida lá no menu. Depois eu venho aqui, ó, se a opção que foi armazenada aqui foi diferente de 5, né? Porque 5 é o quê? Você olha lá no menu, ó, o 5 é justamente a opção para sair, né? Está definido aqui, ó. Digite 5 para sair. Então, na hora que eu for executar essa primeira parte aqui, o do, lembra do laço? Do, faça isso aqui, tudo, enquanto a opção for diferente de 5. Porque quando for 5, eu vou sair. Então, mas e se o cara digitou 5 de primeira? Ah, se ele digitou 5 de primeira, ele vai entrar, ó, porque eu vou fazer isso aqui se a opção for diferente de 5. Ele vai executar, vai verificar, é diferente de 5? É. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar no 1 e vou falar, olha, armazena no 1 como a chamada da função entrada 1. Então, olha que legal, professor, não precisa ficar escrevendo mais. Basta escrever entrada 1, que ele vai executar a função entrada e vai armazenar o resultado em 1. Mas o que é a função entrada? A função entrada, que está aqui em cima, eu entro com o valor e vou falar, ó, informe o número 1, porque eu entrei com o número 1 lá. Então, informe o número 1 e faça a leitura. Agora, eu só preciso, toda vez que eu precisar de salvar o número, eu venho aqui e faço o número 2, número 3. Ah, se eu tivesse um terceiro número, o que eu poderia fazer aqui? Ah, vem aqui, número 3, igual a entrada, tem que colocar a função direitinho, e aqui o número que você vai querer que apareça para o usuário, né? Se é 3, você vai colocar número 3. Eita. Número 3. Tá difícil, é porque eu uso um teclado externo aqui, às vezes ele fica dando os bugs. Aí aqui, ó, entrada 3, você informa o número 3. 4, vai aparecer o quê? Informa o número 4. Então, esse númerozinho que a gente está colocando aqui, esse 1zinho, é só o número que eu preciso de colocar para aparecer no texto que vai estar para o usuário lá na função entrada, ó. Coloquei 1, né? Então, pega aquele inteiro, que foi o que a função entrada está recebendo, e faz assim, ó, informe o número 1, que foi o que eu digitei. Depois pego o resultado que o usuário colocar no teclado e armazena na variável num. E retorna para a gente o variável num. Então, eu estou retornando essa variável num que o usuário digitou para onde? Ah, eu estou retornando essa variável para num. Então, no 1 está valendo o num, que é o resultado dessa função aqui, entrada. Quando eu executar ela de novo, o num vai estar valendo outro valor, porque o usuário digitou outro valor, mas eu fui lá e armazenei novamente. Então, eu consigo fazer isso, chamar a função de entrada, né? Essa função chamada entrada, e essa função, ó, chama a função de entrada que solicita ao usuário os números a serem trabalhados e armazena esses valores resultados retornados. Depois eu vou entrar aqui na opção switch. Aí, reparem, esse exemplo aqui que eu estou fazendo para vocês, ele é aquele passo que a gente dá a mais para depois a gente retornar investigando tudo que a gente já viu, tá? Sinta-se assim, ó, aqui é um passo a mais, mas tudo isso aqui eu tenho condições de olhar, né, e ir pegando para ver como que eu posso executar isso tudo. Vem aqui a opção switch, né, avalia a opção OP. Caso eu tenha o número 1, pega o operador mais e soma. Né? Se o operador for mais, vai lá e soma. Eu pego o resultado aqui, né, desses dois números e somo um com o outro. Depois fecho essa minha representação. Depois, vou analisar o operador menos, subtração, o 3, operador vezes multiplicação, e aqui 4, operador é 1 barra, vem aqui e faço a divisão dos dois. Então você fala, pô professor, mas quando eu estou chamando essa função switch aqui, eu estou pegando soma e fazendo no 1 e no 2. O operador que está sendo analisado aqui é justamente o operador OP. Mas a função, o operador OP, que a gente chamou lá no menu, está dado aqui no menu pela execução do menu. Então, a função menu. Onde está o menu? O menu está aqui em cima, ó, que a gente já chamou. Pega um operador matemático, 1 para a soma, 2 para a subtração, 3 e tudo mais, e faz a sua operação direta. Existe outra forma de a gente fazer essas operações? Existe. Você poderia utilizar também os termos diretos aí, como 1, 2, 3, 4, 5. No final, eu chego para cada uma dessas operações aqui e consigo sair no resultado, que seria a minha saída. Mas lembrem o seguinte, que nesse caso, ó, o resultado de cada opção
ele é chamado a função. Ó. Aqui eu chamo a função de divisão, aqui eu chamo a função de multiplicação, nesse primeiro caso aqui em cima eu chamo a função de subtração e aqui a função de soma. Se eu executar, deixa eu ver o que aconteceu, eu devo ter apagado alguma coisinha aqui na função. Void, printf, o número resulte. Executou aqui, deixa eu ver se vai sair alguma coisa. Tá? Digite a opção, deixa eu pegar aqui soma, informe o número 1, 5, informe o número 2, 6. A opção, o resultado da operação é 5 mais 6. E o resultado dá 11. Então, reparem, né? Na hora que eu chamei aqui a minha repercussão aqui da variável soma, que eu chamei 1, eu digitei 1, eu consegui fazer a soma. Na hora que eu vou executar o meu comando, o operador, lembra que o operador é o resultado final aqui? É justamente essa saída. O que a saída traz para a gente? A função saída. A função saída, se você for olhar, ó, é só escrever isso aqui no resultado. Ó. O resultado da operação é 1/n, %d, %c, %d e 1%d. Então, o que é esse primeiro %d? É o número 1. O que é o segundo %d? É o operador. O operador que eu defini na função. Então, o operador para a função soma, ó, o operador na função soma, quanto que ele vale? É um mais. Quanto que ele vale na função menos? É um menos. Na função vezes é um vezes, na função divisão é uma barra. Na hora de executar isso, como a gente viu aqui, se eu pedir aqui para poder fazer, ó, informar agora o número 2, se eu informar aqui o número 2, 5, o número 6, eu vou ter, ó, 5 menos 6 dá 1. Aí você fala, pô, professor, mas o programa já não deveria ter parado? Não, o programa só vai parar, né, quando eu executar esse programa aqui e a minha opção que eu estou digitando foi diferente de quanto? De 5. Então, se eu continuar aqui a execução, ó, agora, se eu vier aqui, agora eu preciso fazer, não subtração, preciso de multiplicar. Então, vem aqui a fórmula 3, então multiplicar 5, né, e 6, o resultado vai ser 5 vezes 6 dá 30. Eu quero somar dois números agora. 2, então, primeiro número 5 mais 95 dá 100. Eu coloquei menos, né? 2, coloquei subtração. Eu quero pegar e somar. Somar 57 mais 33. Aí ele vai lá e vai executar o número, coloquei o mais aqui, deu 90. Professor, eu quero subtrair. 2.300 e pouco, menos isso aqui. Aí já saiu o valor lá, deu errado lá porque eu apertei a opçãozinha aqui, né? Mas saiu até um valorzinho bugado aqui. Mas basicamente na hora que eu for fazendo essa operação, deixa eu pegar e atualizar aqui, somar 2 com 3, vai dar 2 mais 3, 5. Deu certo. Se eu clicar o valor 5, né? Aí ele vai rodar como se não tivesse feito nada. Se eu clicar qualquer coisa, ele fecha o programa. Porque de fato, quando eu encontrei o 5, né? Se a opção for 5, ele vai passar por tudo isso e vai sair, vai ficar esperando você digitar alguma coisa para poder fechar o programa. Então, nesse exemplo aqui das funções, né? Eu vou postar isso aqui para vocês, igual eu fiz para vocês lá no primeiro. Eu vou postar esses exemplos lá, esses exemplos que eu postei hoje da aula, do trabalho aqui com vocês na aula. Eu vou postar lá nos slides para vocês, e aí em cima desses slides, vocês abrem, né, o tópico de discussão e falam, professor, olha, isso aqui, eu usei essa função aqui para o meu trabalho, não deu certo. Então é legal aqueles que já pegaram essa ideia da função, tentar adaptar para alguma coisa para já começar utilizando. Então vocês viram aqui, por exemplo, que nessa função aqui, que era tipo uma calculadora, eu usei as funções aqui em cima, mas se eu não tivesse utilizado essas funções aqui dentro eu teria que fazer toda essa utilização. Para esse exemplo é fácil, né? Porque aqui eu poderia colocar número 1 vezes número 2. Mas isso é apenas uma forma de exemplificar para vocês. Existem passos que podem ser mais fáceis se a gente estiver trabalhando com funções. Por exemplo, imagine que a gente esteja trabalhando com um vetor. Aqui, ó, esses vetores. Ao invés de ficar criando esse for para alimentar o vetor o tempo todo, eu posso criar uma função para poder inicializar o vetor? Pode. Então, eu consigo aqui, assim como eu criei uma função para determinar a variável dobro, assim como eu criei uma função para determinar a variável de entrada de cada um dos vetores, eu consigo criar essas funções para poder alimentar cada um dos elementos que eu possuo. Beleza? Gostaram? Não? Sim? Talvez?
Sim. Não, Não. beleza. Isso foi, não? Não, beleza. Não, beleza, então tá. Pessoal, eu vou deixar nesse primeiro tópico parar aqui nesses exercícios de discussão. Vou deixar aqui agora os 5, 6 minutinhos para vocês discutirem, que eu dou às 7h50 também na outra turma. Mas, basicamente, o que eu preciso de ideia de vocês é que vocês comecem a pegar esses exercícios, seja lá do trabalho, seja do trabalho que eu vou postar amanhã para vocês, e comecem a tentar futucar, igual vocês já estavam fazendo nos tópicos anteriores. Mas futucar com esse olhar que a gente fez aqui hoje na aula. Olhar para o exercício que a gente está executando e tentar executar, ou tentar ver o que está acontecendo no vetor, o que está acontecendo em cada casa. Se eu estou com um programa em mãos, o que eu consigo visualizar desse programa que está certo ou errado? Vocês vão ver que no exercício de amanhã tem um exercício que eu vou colocar para vocês, que eu vou dar um exemplo de um programa, vocês vão olhar para o programa, vocês vão ter que identificar o que está de errado. Então, tem algumas situações que, de fato, a gente tem que tentar associar o programa que eu estou executando ou criando com os exemplos que eu preciso. Beleza? Então, podem abrir aí, fazer perguntas, voltar, falar alguma coisa. Fique à vontade. Professor, Pode falar. eu tô com uma dúvida numa questão da lista. Eu já até fiz o código, mas eu não estou conseguindo achar o menor número da sequência. Fica ruim se eu mandar aqui, tentar rodar? Tá, manda aí. Manda aí. Deixa eu mandar para você. Deixa eu finalizar o compartilhamento. Deixa eu ver aqui no chat se está recebendo. Eu acho que pela quantidade de caracteres, eu acho que o chat não aceita, não. Acho que eu já tentei fazer isso estudando em grupo. Mas o arquivo aqui, você não está conseguindo enviar o arquivo, não? Se foi falha aí, tentar Deixa eu ver enviar. se eu consigo. Deixa eu tentar aqui. Vou salvar num bloco de notas. Acho que é melhor, né? Não, acho que não dá para mandar arquivo por aqui, não. Só texto. Entendi. Manda lá no WhatsApp, pô. Tá, deixa eu mandar lá. Mandei. Tá. Deixa eu olhar aqui. Nem mais. Ctrl C. Abrir um novo. Deixa eu ver. Aí, ó, está bonitinho aqui, pá, Gabriel, pá. Aí vamos lá, vamos tentar fazer um. Eu não vou chegar no tópico final, né? Mas basicamente. Sim. A dúvida é o seguinte: eu consegui achar o maior número, até antes de. Porque o exercício pede para eliminar o maior e o menor, né? Aí eu consegui fazer o algoritmo enxergar o maior número. O menor número, ele sempre coloca zero. Eu já tentei mudar a variável, já mudei a estrutura, já joguei outro while, já tentei tudo. Tá, vamos lá. Aqui você colocou que ele identificasse o o menor recurso para número. separação, bonitinho, bem legal. Float, num, média, soma, maior, menor. E ver aqui colocou o i. Aí depois, cálculo da média de quantidade. Vocês estão vendo não, né? Deixa eu compartilhar aqui. Pelo menos o pessoal já vai entendendo também como os outros estão fazendo. Então, esse aqui é o trabalho que o Gabriel está fazendo, tá, galera? Já tinha...
Colocado. Então, o cálculo da média de quantidade de números, observação. Informe a quantidade de números para cálculo da média. Você vê que colocou um float. Aqui já poderia ser o inteiro, né? A redução, porque aqui é só a Esse aí, quantidade. ele estava como mudou para inteiro, poder mas tentar. aí para testar, aí eu Ah. deixei até. Aí vou lá. Se n for menor do que 3, vai lá e faz isso. Enquanto n for menor do que 3. Printf, informa a quantidade, se n for menor, informa a quantidade de válido, número 3 números, beleza. Scanf, vou lá e faço a leitura. Tá, vamos dizer que ele não entrou, né? Se o n aqui for maior do que 3, então não vai entrar nesse for, né? Nesse while, que é o objetivo da gente inicial é encontrar números que é maior do que 3. Vamos dizer que foram 4, né? Então vem para o do. Printf, informe o número. Aí vou fazer a leitura e armazenar na variável número. Mas esse número aqui tá. Qual que era o É o que eu objetivo digito. do tópico? Calcular a média de no mínimo 3 números, né? Então vou estar armazenando o número que você colocou lá. Soma no início está valendo 0, né? Soma está valendo 0. Então ele vai fazer 0 mais no 1. E vou fazer o i mais mais. Beleza. Por enquanto tá beleza. Terminei a execução, faço. Se o num for maior do que o maior, aonde que está salvo o maior? O maior está valendo 0? Como 0. 0 e 0, né? O maior e o menor estão como 0. Se o número for maior do que o maior, se o número for menor. Você digitou menos 1 e continuou dando 0? Menos 1? É. Não, eu tentei alterar, ó. Eu tentei alterar essa última característica do while aí, esses critérios. Tá, vamos lá. De todo jeito, nada funcionou. Nesse primeiro... tem alguém participante aqui. Nesse primeiro if aqui, a gente faz execução. Se num for maior do que maior, maior vira 1. Se num for menor do que menor e num for diferente de 0, faz isso aqui. Ele não entra nesse printf, você está falando, né? Se eu colocar aqui, ele não vai entrar aqui. Não. Esse if aqui. Não, eu botei uma verificação lá embaixo, para poder ver se ele está fazendo mesmo o menor e o maior. Mas então, lá embaixo, vou colocar essa depois. verificação aqui. Dentro desse tópico, dentro do while ainda. Aqui, ó. Aqui. Vou colocar uma chave aqui. Esse negócio dele criar uma chave automática é bom, mas depois é meio ruim. Então aqui entrou no if o menor número. Vamos executar para ver o que está acontecendo. Salvei. Abri aqui o número. Aí no começo... Ele estava rodando antes. Acho que foi interrompido. Cálculo da média, informa a quantidade de números da média. 5. Digite o número. Quero digitar o número 6. Digite o número 4. Número 5. O número menos... Não, menos 1 não pode, né? Vou colocar aqui... Pode pôr mais 4, 6, 2. Aí média igual a 4,6, maior 0, menor 0. Ele não entrou no if. Então, de fato, ele não está conseguindo entrar nesse ifzinho do que está aqui. Tá, primeira coisa que a gente pode tentar ver se tem algum bug aqui, ó. Vamos colocar essa condição aqui entre o númerozinho que a gente está achando aqui. Então, o número que eu digitei é menor do que o menor. Quanto está valendo menor no início? 0. Você colocou menor que valendo 0. Depois eu tentei até botar ele para maior que 0. Não, então, ó, aonde que a gente chama num? Não está aqui, né? Aqui certo. No scanf, não é? Depois do scanf, vamos fazer o seguinte. Menor vai ser igual a num. Tá? Porque
Se ele for menor, no começo o menor está valendo num, né? No começo, se a gente faz essa execução aqui, menor, não vai dar certo. Vou chamar isso aqui de aux. Aux, num. Peraí. Eu preciso de achar uma alternativa para isso. Onde está o while? Aqui está diferente de 0, menor que n. Esse n aqui é o total, né? É o total de números que você colocou aqui. Qual a quantidade de números? Total, isso aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar e antes do do, vamos fazer a primeira chamada do número aqui, ó. O n é a quantidade Isso. de números. Ó, antes do, eu vou pedir o primeiro número. Informe o primeiro número. E vou salvar esse número em uma variável que eu vou chamar aqui de aux. Aí, eu vou colocar essa variável aux aqui, que é uma variável auxiliar. E aí, eu vou fazer o seguinte. Depois que eu salvei em aux, aqui, eu vou fazer menor igual a aux, maior igual a aux. Certo? Então, eu já fiz a primeira verificação. Certo? Então, no while aqui, eu não vou ir até n. Eu vou ter que ir até n menos 1. Que a primeira já foi feita fora do while. Certo? Por enquanto? Certo. Ou não? Ó, fiz isso aqui e 1 diferente de 0. Vou colocar aqui. Vamos ver, é uma opção. Vou fechar aqui. Beleza. Tenho aqui as duas condições, n menor do que 1, que é o total. E eu coloquei aqui uma leitura antes do printf, né? Antes do while aqui. Do. Daqui. Aí armazenei isso com menor igual. Então, esse menor aqui agora, maior não está valendo 0, maior está valendo o próprio aux, que eu chamei, e o menor também. Aí, o que você vai fazer aqui? Entrei no do, aí eu vou fazer num, que você salvou aqui. O num que você acabou de salvar. Ele é maior do que o maior, que foi o primeiro número? Se for, maior recebe num. Se o número for menor do que menor e o número for diferente de 0, aí esse diferente aqui você nem precisa de manter. E agora a gente está tentando tirar esse problema do 0. Aquele diferente você colocou ali só para poder tentar o 0, né? Uhum. Se o número for menor do que menor, eu vou verificar que ele entrou aqui e eu vou chamar menor de número. Vamos ver se executa. Executando. Cadê? Tem que fechar. Fecha. Aí abriu aqui o menuzinho. Informa a quantidade de números para a média. Vou colocar o número 5. Informe o número 2, 3, 5, 1. Entrou no if. Ele já entrou já vi que ele entrou no if agora. Agora digite um número. Eu quero digitar um número aqui. Digite. Que número que é esse que eu tenho que digitar? Então, você botou 5, esse é o quinto número. Ele entrou no if e saiu, né? Entrou junto. Peraí. Deixa eu sair aqui, então. Deixa eu tirar esse if aqui do menor, que foi apenas um passo para a gente ver se ia funcionar. Deixa eu executar de novo. Então, digite a quantidade de números, são 5. Então, o primeiro número é 1, segundo 2, terceiro 5, terceiro. E o último vai ser 2. Aí, o maior é 5 e o menor é 1. Agora ele pegou. Viu? Mas aí, então, só para entender, você pegou e declarou ele como menor, como outra variável? Ó, eu criei aqui uma variável que é uma variável aux. E aí, em cima dessa, os dois passam a receber aux. Porque aux é o quê? É o primeiro número. Então, se eu só digitasse um número, o menor e o maior seria a mesma coisa. Mas, a partir do momento que eu entrei no do, se o número que eu entrei agora, o maior e o menor já estão valendo o primeiro número. Se o próximo número que eu digitar for maior do que aquela variável já atual, eu atualizo o valor do maior. Se esse número for menor, eu atualizo o valor do menor.
Se for igual, já é o próprio número. A gente já tem aqui. Então não faz nada. Ah, você E aí criou você um vai ponto de fazendo partida. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu vou copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Beleza? Te mandei lá no WhatsApp. Tá, pessoal? Valeu, professor. Obrigado. Eu vou deixar aí aberto para vocês, mas eu dou agora 7h50, então eu vou ter que parar aqui. Mas essas dúvidas, assim, é bom vocês fazerem, que nem o Gabriel tá falando aí, tirar na aula. E aí a próxima aula também eu vou deixar um espaço maior para vocês tirarem dúvidas, né? Mas vão trazendo essas dúvidas para a gente resolver juntos. Tá bom? Beleza? Valeu. Beleza, pessoal? Bom te ver, bom ver todos. Depois que acabar aqui, eu mando, depois das 10, né? Eu mando o link lá para vocês da aula. E é isso. Joia? Não joia? Show. Joia. Valeu. Valeu, Sim. pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau.